a mais um Super Sono Cast. Hoje eu trago um convidado bastante especial. Não esqueçam, né? Vocês vão gostar muito do convidado de hoje. A gente vai falar sobre relacionamentos e o que isso pode influenciar, inclusive nas questões de saúde e no próprio sono, claro. Super Sono Cast. Então eu trago Ítalo Ventura. Ítalo é especialista e mentor de relacionamentos. Então ele vai certamente enriquecer todo o nosso conhecimento com relação a como que as conexões sociais, como que o relacionamento pode influenciar positivamente na nossa saúde. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Gleison, pelo convite de estar aqui no Super Sono Cast. Inclusive, vou aprender muito aqui. Quero trazer minha visão prática de relacionamentos, com mais de 20 mil alunos em 40 países, marido, pai de 3 crianças. Então, quero agregar bastante aqui da forma prática de relacionamento, experiencial, vivencial aqui para você. E a gente vai trocar bastante você com essa visão do trabalho médico, científico, que você tem uma mega bagagem, e eu trago aqui essa visão prática e a gente vai ver como que as coisas não é nada por acaso, né? Tudo é explicado quando a gente olha por dentro de um sono bom ou de um sono ruim, como as coisas se conversam e comunicam. Fico muito honrado pelo convite. Legal, legal. Um prazer enorme, tê-lo aqui. E primeiro eu queria conversar com você, pra gente já começar a esquentar aqui o papo. Oh, meu Deus, já começa assim, né? De como que os diferentes tipos de relacionamento podem realmente afetar as questões de saúde e, é claro, as questões do sono. Se a gente olhar para os relacionamentos românticos, para os relacionamentos familiares, para as próprias amizades, como é que a gente pode dar importância a esse pilar de saúde, essa habilidade que a gente precisa construir, essa habilidade social e essa habilidade de se relacionar, uma vez que somos seres Sim. relacionáveis, né? E o quanto que isso é importante na sua prática, no seu dia a dia? Eu acredito que isso é 100%, mas não é tudo. Eu faço aula de Muay Thai, meu professor de Muay Thai fala, Ítalo, cintura é 100%, mas não é tudo. Mas ainda assim é 100%. Porque como você trouxe, nós somos seres humanos. E nós não somos ter humano, nós somos um ser humano. E via de regra, o que foi ensinado pra gente é sobre ter, né? Faça isso para você ter isso, faça isso para você ter um emprego, para você ter um salário, para você ter isso. Mas pouco se falava sobre ser. Então é interessante como hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo a era do ser humano. Eu acredito muito nisso, a gente está caminhando para isso. Então a gente fala muito sobre relacionamento hoje, sobre saúde do sono, nutrição, sobre dormir, fazer atividade física. Então eu acho que a gente está tomando consciência disso. Bom, como que isso é importante nas relações? Uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber quando eu me tornei pai, em 2016, é olhar quando meu filho estava com sono. Então, quando ele entrava numa birra absurda, tá com sono. Então, é óbvio, é nítido para mim, olhando num ponto de vista de um educador, de um educador de uma criança, consegui perceber, tá com sono, tá com fome. Então eu fui aprendendo na prática, como pai. E na relação amorosa nada mais é do que eu perceber o outro, Então, peraí, minhas alunas, eu ajudo mulheres, a conquistarem um relacionamento de alto valor. Até então não se falava dessa dor, Nossa, mas a gente precisa de curso para relacionamento? Sim, porque a gente não foi ensinado a se relacionar. Então, uma das perguntas mais óbvias que eu recebo todo dia é: como é que eu chamo a atenção dele? Legal, se eu quero chamar a atenção dele, eu preciso entender o que chama a atenção dele. Então é um processo de observar mesmo. Então eu trouxe observar o meu filho quando está com fome, com sono, observar aquele cara, o que será que pode estar chamando a atenção dele, Um cara observar uma mulher, o que chama a atenção dela, será que ela gosta de qual estilo de música ou isso? E obviamente, não se fazia essa pergunta assim do tipo, será que esse cara é uma pessoa certa para mim? E a pessoa certa para mim, ela vem de uma série de perguntas que eu vou fazer, Será que os valores estão alinhados com os meus, Porque a probabilidade de pessoas com valores alinhados terem mais perenidade na relação é maior. E por que não entender a rotina do sono também, Existem estudos, a gente vai falar sobre isso, a gente estava conversando nos bastidores, que mostram que isso é importante também, porque, veja bem, é uma pessoa que eu quero estar, construir uma família. Então eu preciso entender, e a gente levava a nossa vida amorosa numa espécie de loteria, me sentia atraído
Mas a gente vê, né, os relacionamentos acabando e obviamente tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E são boas perguntas na hora de me relacionar. Perfeito, né? Muito interessante porque te comentava um pouco sobre um estudo recente que foi publicado pela USP em janeiro de 2022, mostrando que 65,5% dos brasileiros dormem mal. E o quanto que isso pode influenciar a nossa vida, né? E inclusive as nossas relações sociais, né? Então, o sono ele tem uma relação direta com o relacionamento que a gente tem com todas as pessoas que a gente convive, e principalmente com aquelas que estão dentro da nossa casa, né? Então, o quanto que é importante o sono, e aí trazendo, né, para essa discussão, e o quanto que você percebe, e aí eu vou fechar um pouco mais, o sono como sendo um fator que é importante nos relacionamentos. Na ótica, né, olhando para o sono, o que que o sono pode trazer de benefícios e o que que o sono pode trazer de malefícios que você ouve na sua prática diária, né, de trabalho, nas relações sociais, principalmente nas relações amorosas, né? Porque quando a gente fala de sono, a gente fala de pessoas que convivem conosco em casa, né, que dividem a nossa cama. Então, fala um pouco disso pra gente com relação às questões que você costuma ver. Vou trazer, né, casos reais aqui e, obviamente, eu quero ouvir de você esse outro olhar, assim, né? Olha, isso aconteceu, por quê, né? É legal a gente validar o que acontece na vida real. E como que o sono pode impactar? Por exemplo, vou trazer primeiro na esfera mais próxima de mim, que é a minha vida, né? Então, por exemplo, olhando as crianças, né? Claramente, quando elas estão irritadiças, é porque eu faço um checklist. Ou ela precisa comer, ou ela está com sono. Normalmente, o sono, ele é a resposta. Ele é a resposta. A gente não dificilmente superestimula as crianças e tal. Então é sono. A minha filha, ela tem um temperamento mais colérico, mais forte. E quando ela tem as explosões dela, normalmente ela está muito cansada, porque na escolinha ela teve uma atividade que desgastou mentalmente muito ela. O que ela precisa é colocar aquela celularzinho humano na bateria e recarregar. O que me trouxe a estar mais próximo de você recentemente, né? Eu fui lá na clínica, a gente tomou um bom café lá. A minha esposa, ela trouxe que eu estava roncando. E conforme eu fui envelhecendo, ou amadurecendo, depende do ponto de vista, né? Eu tenho 35 anos hoje, sou casado há 8, eu fui tendo essas questões de ronco. E ela trouxe de uma forma muito legal. E aí vem a parte relacional. Tá, eu tô vendo que o meu marido, né, ele tá roncando. Como é que, primeiro, eu deixo isso passar se isso me incomoda, ou eu falo? Na minha visão, como eu quero viver muitos anos com essa pessoa, eu preciso falar se isso me incomoda. E a forma como minha esposa falou foi muito legal, né? E relacionamento é comunicação. Se a gente pega os pilares do relacionamento, a primeira causa de divórcio, eu antes de ver estudos, eu achava que era financeiro, né? Porque eu via muitas pessoas brigando por falta de dinheiro. Mas a primeira causa de divórcio é comunicação. E é uma grande escola se relacionar, né? Para eu aprender a me comunicar. Então, a forma como minha esposa me falou comigo foi muito legal. Que ela falou assim, Ítalo, você está roncando bastante. E não só quando você estava cansado, que a minha desculpa era que quando eu estava cansado, depois eu quero saber se isso é mito ou verdade. Só que ela falou muito legal, eu estou muito preocupado com você, porque eu sinto que talvez você não pode estar dormindo bem, e você valoriza muito performance, você valoriza muito isso. Então ela falou de uma forma que eu quis ir atrás mesmo. Primeiro, porque eu quero viver muito tempo com ela, e se isso de alguma forma incomoda ela, eu preciso olhar para isso, né? Segundo, porque realmente eu sou pai, eu sou mentor de relacionamento, eu sou empresário, eu preciso performar. Depois que eu virei pai, eu vi como que eu tinha tempo de sobra, né? E a gente tem que ser muito seletivo com o tempo. Então, sim, ela falou de uma forma muito gostosa que me fez procurar você, sabe? Então, né, da minha esfera é isso. Agora, nas outras esferas, por exemplo, tem um caso de um casal que eu conheci de perto, se apaixonaram, super bem sucedidos, um casal jovem. E aí, conversando com o homem, né, o marido, né, que é onde eu tinha mais convivência, ele falava, nossa, quando eu tô acordando, e ele é viciado em alta performance, então ele faz aquele milagre da manhã, ele acorda, você vai ver que ele não vai ingerir cafeína, ele é muito assim, alta performance mesmo. E ele falava, olha, quando eu tô acordando,
fulano tá indo dormir. E aí isso foi, né, era, sei lá, uma troca de horário, só que isso durante um mês pode ser legal, né? Só que durante um ano, e durante 5 anos, e durante a vida toda, será que é legal? Né? Essa troca de horário, essa mudança. Então, coincidência ou não, e aí você pode trazer evidências aqui ou falar sobre isso, eu gostaria muito de ouvir. Esse casal não tá mais junto, se divorciou, então eles fizeram um baita casamento incrível, convidou um monte de pessoa e se divorciaram. Será que foi só isso? Não, acredito que não, mas também foi isso, sabe? Então a gente começa a ver que tem uma diferença. E aí eu trago para fechar esse ponto, né, para as minhas alunas, né, que estão numa etapa que não estão conhecendo, querem conhecer alguém. O primeiro passo para ela encontrar um cara, né, interessante, ou se você é um homem quer encontrar uma mulher interessante, talvez depois nesse mundo tão, né, diferente que está sendo mudado, beleza, qual é o tipo de homem que você quer? Primeiro, o que você aprecia? Nossa, Heitor, eu aprecio acordar de manhã, meditar, dar uma corrida na praia, depois, sei lá, tomar um suco e ler e viajar. Legal, é isso que você aprecia, interessante. Então, nada contra a balada, mas é contraprodutivo você querer encontrar o seu alguém compatível no barzinho. Porque o seu estilo de vida é diferente, então honre o seu estilo de vida, né? Então você quer um cara, você gosta de meditar de manhã? Que tal você ir pra praia de manhã, socializar com as pessoas que estão lá, entrar num grupo de pessoas que, sei lá, acordam cedo para fazer uma escalada ou fazer um yoga, porque a probabilidade de você encontrar alguém que vai ser muito legal a longo prazo é maior, sabe? Então, essa é a dica que eu dou. Se você quer, vou exagerar no exemplo, se você quer encontrar alguém que tem um estilo de vida mais surfista, ele não vai estar 3 horas da manhã na balada. Ele vai estar dormindo porque 5 da manhã tá ele lá com a pranchinha. Se você, então, honre o seu estilo de vida. Isso é um respeito até a você, né? Porque imagina, você gosta de dormir cedo e tá numa balada 1 da noite, é meio que ah, meu Deus, você tá pegando pesado com você, não seja tão ruim com você. É o tipo de conselho que eu me daria hoje, né? Você acredita que eu consegui ir pra balada, eu ia pra balada de quarta a domingo, sem gostar de balada e gostando de dormir cedo, você acredita nisso? O ser humano é muito adaptável, né? Eu consegui. E hoje eu nos meus 35 anos, eu falaria pro Ítalo de 22, Ítalo, cara, você nem gosta de balada. E isso foi um dos motivos que me fez ficar solteiro, sei lá, anos, porque nada contra quem gosta, mas eu era um peixe fora d'água lá, e era nítido que eu era estranho eu lá, entendeu? E tem gente que gosta. Então, essa é a visão, assim, como que isso impacta. Talvez no primeiro momento, ou quando a gente é mais jovem, ok. Mas isso vai cobrar um preço lá na frente, sabe? Então, eu falei dos meus filhos, eu falei do meu relacionamento, eu falei para quem quer encontrar alguém, né? E essa é a minha visão. Eu queria entender como que isso conversa com o que eu estou falando, de fato, né? A irritabilidade ou o ronco, isso influencia, assim, qual que é a visão da medicina sobre isso e dos estudos mais aprofundados? Primeiro de tudo, é muito interessante tudo que você coloca com relação a buscar a sua identidade, né? Porque a gente é muito mais feliz quando a gente pratica o que a gente verdadeiramente é. E isso faz com que a gente também encontre os amores das nossas vidas, né? O amor da nossa vida. Porque fica muito mais fácil, né? Quando eu sou o que realmente eu sou, sem fingir, sem armaduras, né? Sem máscaras sociais, né? Eu acho que isso é sensacional, porque isso te dá muito mais autonomia, né? Isso te dá, de certa forma, muito mais generosidade contigo mesmo, né? Então, a gente pratica essa autogenerosidade e, sem dúvida nenhuma, a gente fica mais autoeficaz, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe, aquilo que nos dá prazer, e aquilo acaba nos retroalimentando, né? Que é uma grande dor, né, de quem, quando eu começo a passar um ensinamento ou uma dica, nossa, mas eu queria ser eu mesma. Legal, então seja você mesma. Né? E é difícil ser a gente mesmo, porque as pessoas cobram que a gente esteja na balada, ou que a gente estava falando anteriormente, né? Como é bonito falar que a gente dormiu 4 horas, eu só dormi 4 horas, yes. Não é tão bonito assim. A maturidade vai nos ensinando, e a medicina, né? Vai nos ensinando que não é tão bonito assim. E você falou uma coisa que eu achei muito legal e eu queria trazer de novo, até com uma passagem do Monge Executivo, né? O livro que eu acho que nos ensina bastante, né? Algumas questões. Mas você fala que os relacionamentos têm como base a conversa, né? Então, assim, a troca,
e a conversa e os ajustes são sempre necessários, né? Eu faço, né, tô indo para a terceira década de relacionamento, quase, e isso é maravilhoso porque eu acho que quanto mais a gente conversa, então as DRs são comuns e precisam ser feitas, principalmente antes de dormir, né? A gente também comentava um pouco sobre isso, quanto é importante dormir sem estar brigado, né? Sem estar desconectado com seu parceiro, com sua parceira. E aí, lá no Monge Executivo, uma outra questão que eu queria que você falasse um pouco mais disso também, porque eu acho que isso, de certa forma, interfere muito positivamente nos relacionamentos, era quando a diretora perguntava para Simão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida, mas seria qual o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? E aí, Simão revela. Que bom que você perguntou, né, Tereza? Simão responde prontamente. E a resposta é bem simples. Confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento, né? Seria o segundo pilar? Assim, talvez se a gente colocasse, né, a necessidade da conversa e dos checkpoints, ou seja, e de estar sempre atual e atualizando os nossos desejos, as nossas questões, né, e inclusive os nossos problemas, né, impactuando isso com o parceiro, com a parceira, e talvez a confiança seja um segundo ponto. Assim, se você entende que isso é importante nas questões dos nossos relacionamentos? Na minha visão, eu acredito que confiança e admiração, eles validam um relacionamento. Então, por exemplo, num primeiro momento, onde eu estou fazendo uma leitura mais fria, né? Conheci alguém. Então, eu vou admirar aquela pessoa, né? Talvez fisicamente. E aí, conversando, eu começo a admirar mais ainda, porque mais o físico, né? Ou a imagem, a projeção que eu fiz daquela pessoa, faz essa pessoa parecer mais interessante do que ela propriamente é, né? Então, na minha visão, eu acredito que a comunicação, ela é começo, meio e fim de todo relacionamento, mas ela ganha força ou perde força quando eu deixo de confiar naquela pessoa, né? E quando eu deixo de admirar essa pessoa. Por exemplo, se eu admiro uma pessoa, né, às vezes ela fala, sei lá, batatinha quando nasce, né? E nossa, que discurso, caramba, porque eu admiro essa pessoa. Mas ela só falou batatinha quando nasce, pois é. Mas eu admiro aquela pessoa, né? Então, a paixão, ela traz até esse status de, né, de uma perda das faculdades mentais mais cognitivas, né? Então, tudo é lindo, tudo é... Quando a gente está apaixonado, né? Fisiologicamente, né? Do ponto de vista hormonal, a medicina até explica isso. Só que se esse discurso enfraquece, se o que ela fala não bate com o que ela é, o que ela faz, porque eu perco a confiança, obviamente vou enfraquecendo a fala dela já não tem tanto valor, né? Então eu acho que é uma tríade muito boa, sabe, Gleison? Comunicação, e eu tenho que ir afinando a minha comunicação, né? Afinando, baseado no modus operandi do meu parceiro, né? Como é que é essa pessoa, né? Como é que ela gostaria de ouvir que tá roncando pra caramba, né? Foi o que minha esposa fez. Como é que ela gostaria de ouvir que ela, sei lá, que ela precisa melhorar pra mim, porque eu preciso que ela melhore pra mim. E admiração, né? A gente tá falando há pouco também sobre como que buscar competências. E eu acho que buscar competências faz a gente admirar outra pessoa, né? E a confiança. Confiança, a gente é clichê, né? Mas é chover no molhado, mas confiança é a base de uma relação, né? Muito legal, né? Então, sem níveis básicos de confiança, de admiração e de conversa, né? E de construção de relacionamento mesmo, os casamentos se desfazem, as famílias se desmoronam, né? E aí, indiscutivelmente, as organizações tombam e os países também acabam desmoronando. Ou seja, a gente precisa ter essa coisa da construção do dia a dia, né? Sim. E tem uma premissa na comunicação que é a seguinte: não é o que você fala, é como você fala. Então, o grande problema é que existe uma falta de saber expressar, né?
tá me incomodando. Eu posso falar tudo o que eu quiser, não é o que você fala, mas é como você fala, né? Como é que o outro gostaria de ouvir o que eu vou falar, né? E estudando mais e me relacionando, né? Indo pro 9º ano de casamento e tendo filhos, eu entendo que essa premissa de não é o que você fala, como você fala, ela é muito importante, né? Entender como é que o outro gostaria de receber, ela faz total diferença assim na hora de eu me relacionar. E timing também, né? Por exemplo, eu não vou falar eu não vou exigir alguma coisa para minha filha quando ela está naquela aquela tempestade emocional, porque eu sei que ela está com sono, né? Às vezes uma boa noite de sono repara, e é um bom momento. Isso é inteligência. E o que eu ia falar que me fugiu também é que quanto mais a gente evita as conversas difíceis, né, mais o relacionamento fica aquela harmonia superficial. Então a qualidade das nossas relações, seja empresa, relacional, né, o amor erótico, né, que é homem e mulher, seja com um colaborador, um amigo, qualquer pessoa. Se eu evito as conversas difíceis, mais vai ter uma harmonia superficial, sabe? Então, se aquele cara tá me incomodando, eu posso falar com ele, mas como é que você vai falar isso? Geralmente a gente não sabe falar, né? Vomita, manda um textão e aponta o dedo. Então é interessante a gente, né? Quem é que está falando isso? Como eu quero que ele escute isso? É muito importante. Muito legal, porque a gente consegue projetar, né, e programar de forma muito mais harmoniosa, né, e realmente fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais clara, né, porque está tudo sendo colocado, pontuado de uma forma de se falar e de se trocar informações, né, e de se construir aquilo que os dois acabam desejando, né, porque quem entra no relacionamento para perder, né, quem entra no relacionamento para não construir uma vida a dois, né, quando a gente está falando de relacionamento amoroso. E é muito interessante porque uma coisa que você falou há pouco, a gente entende também, a gente vivencia isso, né? O casal vai, à medida que ele vai se constituindo, né, e constituindo família, e constituindo anos de convívio, ele vai tendendo ao equilíbrio, né? Isso é o que a gente percebe. A gente vai ficando mais parecido com o outro. É muito engraçado porque eu falo com o Michele vive falando sobre isso, assim. Às vezes a gente está se arrumando, né? Bom, eu lá no meu closet, no meu escritório, e ela lá no closet dela, e a gente sai olhando pro outro e fala, caramba, a mesma cor, né? Então é muito interessante o quanto que às vezes a sintonia vai fazendo com que a gente vá construindo isso no dia a dia. E existe uma interdependência também com relação às questões e aos hábitos de saúde entre os parceiros, né? Então, a gente acaba meio que a influência mútua do parceiro pode ajudar, né, pode dar benefícios e pode oferecer malefícios, né? E aí quando a gente fala disso, a gente fala muito do quanto que inclusive o parceiro pode atrapalhar na cama, né, assim, atrapalhar com relação ao ronco, atrapalhar com relação aos chutes, atrapalhar com relação aos distúrbios do sono que esse parceiro pode ter. Sim. Há pouco tempo um casal me procurou na clínica contando que, e aí depois ela me mostrou um vídeo me mostrando da agressividade que o companheiro despertava no meio da noite, no meio de um sonho, né? Então é um distúrbio que a gente chama de distúrbio comportamental de sono REM, e que durante o sono REM, que a gente perde o movimento né, o movimento do nosso corpo para a gente sonhar livremente, ele acordava durante o sonho, na verdade, ele adquiria movimentos durante o sono sem despertar, então ele ainda continuava dormindo, e ele socava, ele brigava, ele pulava da cama, e inclusive tinha risco de se machucar. Então, o quanto que o companheiro de quarto, o companheiro de cama especificamente, ou a companheira, pode ter questões do sono que interferem muito negativamente naquela noite e que vai fazer com que os dias não sejam bons, né? A gente já entendeu que noite ruim vai gerar dia ruim e dia ruim vai gerar noite ruim. E provavelmente por exemplo, eu roncando, essa pessoa com esse distúrbio, isso vai ter um passivo durante o dia. Isso vai cobrar um preço. Então, às vezes eu estou irritado, né? Talvez venha desse sono. Isso influencia diretamente? Sim. A irritabilidade, mau humor, né? Então a gente tem uma série de negativas, né? De questões negativas da nossa performance, inclusive, com mais sonolência, mais cansaço, mais irritabilidade, mais distúrbios do humor de uma forma geral, mais ansiedade, mais depressão.
os indivíduos que dormem mal e que têm problemas de sono, seja ronco, seja apneia, seja movimento de pernas, seja distúrbio comportamental do sono REM, tudo isso acaba interferindo negativamente na qualidade do nosso sono e, é claro, que negativamente nos nossos dias, né? E aí é muito interessante porque uma outra pesquisa publicada no ano passado, em novembro, no Lancet Neurology, ele fala exatamente do Brain Care Score, que é como se fosse um score que ele pontua sobre os riscos da gente desenvolver doenças do nosso sistema nervoso central. E aí, principalmente, demência, depressão e acidentes vasculares, né? AVC, os derrames. Um sono ruim, né? Então, o sono, ele tá lá na relação desses 12 componentes, então isso é muito interessante. Então, são 4 componentes físicos, né? Diabetes, hipertensão arterial, colesterol e peso. Ou seja, esses são os 4 pontos físicos que acabam atrapalhando o Brain Score, né? O Brain Care Score. E além disso, a gente tem os 5 elementos de estilo de vida, que é a nossa dieta, a nossa alimentação, o uso de álcool, que é claro que atrapalha, né, o Brain Care, cigarro, atividade física, então a atividade física é sempre muito importante, e o sono. Então o sono entra aí como elemento do estilo de vida da gente e o quanto que isso impacta, inclusive nas questões, né, da nossa saúde cerebral. E, por último, que eu queria chamar a atenção, e que são os 3 últimos fatores que faltam para completar os 12 componentes do Brain Care Score, é justamente o relacionamento. Então, relacionamentos entram como fator bastante importante, protetor do estresse e também do significado, do propósito que a gente tem que ter na vida. Então, são esses 12 elementos, esses 12 componentes que se associados, se cuidados e a gente ter atenção para que esses 12 componentes funcionem organicamente bem, a gente tem promoção de saúde, né? Então é muito legal o quanto que os relacionamentos e o sono... Imagina, se a gente avança nessa vertical aí, relacionamento. Vamos lá. Talvez você esqueceu o que é isso, você está 30 anos casado, né? Mas você já perdeu o sono por uma paixão? É muito comum, né? Ficar ansioso. Quando eu comecei falar de relacionamento, né? Eu tinha vergonha, né? A gente estava falando um pouquinho de vergonha. Eu tinha vergonha de aparecer e tal. E aí eu comecei com um blog. O nome do blog chamava Merda Me Apeguei. Porque eu era muito apegado. Exato. Que droga, podia ser droga, mas eu queria ser mais enfático. Porque de apego eu entendia. Então é muito louco. Eu lembro que eu tinha a minha primeira namorada, né? Eu tinha 16 anos, namoradinha de escola, a gente ficou junto 3 anos. Um belo dia, ela estava na escola, eu sou 1 ano mais velho que ela. Então eu já tinha saído da escola e ela estava no último ano. Um belo dia ela me manda uma mensagem, já era a época dos SMS. E ela me manda, era mais ou menos umas 8 da manhã. Ela manda assim: tá por aí? Precisamos conversar. Aí eu estava no trabalho, eu saí de lá. Peguei o celular. Pode falar agora. Ela: não, estou na aula. Só meio-dia. Isso era 8, 9 da manhã. Eu não acredito. Então ela roubou todo o meu espaço mental. Então, e aí, ó, sei lá, se ela queria terminar, não lembro exatamente. Digamos que ela terminou comigo. Eu não vou dormir bem. Eu me lembro de ligar, sei lá, 1 da manhã para uma ex-namorada que eu tinha, né? Talvez foi até ela, realmente não lembro. Eu já recebi ligação de uma ex-namorada, a gente namorou um tempo e ela me ligou, sei lá, 2 da manhã chorando. Imagina como é que foi a noite dessa pessoa, né? Eu já recebi ligação de, sei lá, uma menina alcoolizada, né, que a gente estava ficando. Ah, cadê você? 2 da manhã. Então, percebe como que o relacionamento, ela influencia em todo nossa vida, né? E quem já não recebeu um precisamos conversar e perdeu a noite, né? Quem já não conseguiu dormir porque, sei lá, terminou e ficou imaginando aquele cara ou aquela mulher saindo e, nossa, o que ele está fazendo hoje? Aí perde o sono e liga. Quão prejudicial isso é? Quanto de ansiedade isso causa? Quão prejudicial isso é para a nossa vida, né? Quantas vezes brigas poderiam ser evitadas se eu simplesmente tivesse ter dormido o problema, para eu falar da melhor forma, né? Porque quando eu tô com sono, eu me imagino assim, eu quase como se eu estivesse no modo sobrevivência, né? E a minha algo no meu organismo diz: cara, você está morrendo, né? Você está muito cansado, está acabando a sua energia, e aí eu vou lá pro, né, o meu sistema reptiliano, ele assume tudo e ele fala da pior forma possível, né? Quantas vezes? Então, é
se a gente traçar o vertical relacionamento, eu acho que ele influencia praticamente tudo. Se eu tô mal, né, com aquela pessoa, eu não vou ter vontade de me exercitar. O que é meio bobo, porque talvez se eu me exercitasse, seria mais fácil superar aquela pessoa, né? Só que como um relacionamento impacta, né? Tem uma brincadeira que a gente fala em relacionamento, que escolher a pessoa escolher a pessoa errada, ela te custa $10.000 por dia. Então, assim, eu falo assim para as minhas alunas, né? Será que você deve ligar para aquele cara mesmo? Porque ligar para um cara que não te valoriza vai te custar $10.000. Explica isso, Ítalo. Por favor, eu não vou ser abusado. Gleison, por favor, pergunte se você quer uma explicação sobre isso. Sim, eu quero uma explicação sobre isso. Agora que você perguntou, cara, vamos lá. Quanto que isso te cobra a níveis, né, de performance? Tá se relacionando com uma pessoa errada. Eu vou falar uma forma prática. Logo no meu início aí de querer ser, né, o baladeiro e tal, eu conheci uma menina e a gente trocou telefone, a gente se conheceu e tal. E ela... Quando eu fui pra casa, eu estava em euforia. Nossa, que legal, conheci uma pessoa incrível, eu sou demais, funcionam as minhas técnicas e tal. E ela não me ligou. Não me ligou um dia. E aí eu me lembro que eu fui para meu trabalho, eu entrava normalmente 8 da manhã, eu já tinha empresa nessa época. Só que eu fui 11 horas. Embora eu tenha acordado desde as 8h30. Só que eu fiquei lá, tipo, cara, será que vai rolar? Será que não vai rolar? E eu fiquei meio sem energia de levantar. E aí consegui levantar e fiquei 11 horas. Cheguei no meu escritório 11 horas. E eu fiquei mais 1 hora, mais ou menos, com o ar-condicionado ligado dentro do carro, pensando se ia ou não ia. Quanto que isso me cobrou em termos financeiros, né? Porque eu era o sócio, eu era o dono daquilo. Se o dono ele tá com a cabeça afetado por um relacionamento que ele ficou criando afetos imaginários, então quanto que isso me cobra? E aí, legal, a gente continuou se relacionando. Tinha uma pessoa que queria ter uma franquia do que a gente tinha lá na época. Então a gente dirigiu até o Rio de Janeiro, a gente se encontrou lá no Village Mall, acho. Almoçamos e tal. E no meio dessa viagem eu mandei uma mensagem para essa menina. Vamos no cinema hoje à noite? E ela não respondeu. Eu tava na reunião, fingindo que tava prestando atenção, mas olhando o celular. E aí no meio da reunião eu pisco o celular e ela, vamos, passe aqui, sei lá, 8 horas. Eu só posso 8 horas. E na reunião que eu iria fechar uma franquia, eu fiz de tudo pra reunião acabar rápido. Quanto que isso me cobrou? A gente não fechou a franquia. Será que talvez se eu não tivesse pressa, teria impactado? E o pior não é isso. Então eu fiz de tudo pra reunião acabar, pegamos o carro, sei lá, a gente saiu 4 da tarde, e 4 da tarde começa o trânsito, né, pra voltar pra nossa cidade, pro interior. E aí eu comecei a dirigir e engarrafamento pra eu poder chegar na hora, porque ela não podia, outro horário. Eu comecei a cortar no acostamento e eu poderia, sinceramente, ter batido o carro. Quanto que isso me custou? E aí fomos no cinema, foi horroroso, e eu comecei a pensar, né, quanto financeiramente me relacionar mal, né, escolher um parceiro errado ou me relacionar mal custa. Ou realmente brigar com o parceiro, né? Você vê, né, eu vou especular aqui, o Tom Brady, né? Eu gosto de futebol americano, você acompanha? Pouco. Pô, legal, né? O Tom Brady, as más línguas, né? Os tabloides da fofoca. Nessa última temporada, o Tampa Bay Buccaneers, que é o time dele, performou muito mal. E ele é o GOAT, né? É o melhor dos melhores. Como é que um cara que tem um time daquele performa muito mal? Dizem que teve a ver com o divórcio, né? Que ele e a Gisele divorciaram. Óbvio, não tem nenhuma comprovação. Mas se eu pego pra minha vida, o dia que, sei lá, eventualmente eu e a Flávia a gente discutiu com a minha esposa e eu não resolvo aquilo e isso está dentro de mim, quanto que isso me cobra, né? Eu não vou performar, eu não vou estar tão presente naquilo. Então, na minha visão, a gente tem que olhar para relacionamento, né? Porque relacionamento é o que vai me fazer eu ter uma boa performance no trabalho, no esporte, em tudo na minha vida. Então, relacionamento é um pilar, assim, que precisa ser olhado. E você estava me dizendo, né, que de todas as pesquisas, relacionamento é o que ainda tem menos estudo científico, né? Galera, né? Cientistas, médicos, vamos olhar para relacionamento, porque a gente não consegue performar se a gente não está bem. Nós somos seres sociais, nós somos seres humanos, então vamos olhar mais para isso.
graças a Deus está tendo mais, graças a cientistas também, está tendo mais estudos sobre isso cada vez mais. É muito interessante porque tem alguns estudos, mas sem dúvida nenhuma, né? Se a gente for elencar todos os pilares de saúde, talvez conexões sociais, né, relacionamento, seja o que menos pesquisas científicas tem. Já tem muitas pesquisas, né? Então isso é bem legal. E eu vou trazer mais um dado para vocês que eu achei muito interessante, porque foi um estudo recém-publicado associando insônia, diabetes e até mesmo essa questão da solidão. Ou seja, a solidão, que é justamente, né, esse indivíduo que acaba vivendo um pouco mais sozinho, que acaba não se relacionando tanto, o quanto que isso pode impactar negativamente, o maior risco de diabetes. Então, as pessoas com maiores hábitos, né, de solidão ou com vida mais solitária têm pelo menos 2 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. E isso intermediado ou não pela presença de insônia. Então, para a gente ver como que a solidão ela é um fator muito negativo para a saúde, né? A gente tem diversos estudos científicos mostrando o quanto que a solidão impacta na longevidade e na qualidade de vida. Ou seja, as pessoas que vivem mais sós vivem menos e vivem pior. Então, isso é impressionante como o relacionamento, né? E a construção dessa vida relacional, dessa vida de convívio, ela é fundamental. Tanto que as conexões sociais entram nas habilidades de saúde que a gente precisa desenvolver todo dia. Sim. Então, além do sono, né, que eu sempre considero como sendo o pilar, né, a habilidade base da pirâmide, a atividade física, a alimentação, a transcendência, né, o quanto que a gente entrega para o sagrado, o quanto que a gente pratica o sagrado, né, para cada um de nós, né, na nossa religião, bom, na nossa espiritualidade, e somado para fechar essa pirâmide as conexões sociais, ou seja, o quanto que ela interfere positivamente ou negativamente na nossa vida e nos nossos hábitos de saúde. Quando você traz essa questão que você experienciou lá naquele relacionamento lá de trás, é muito interessante porque tem uma outra pesquisa muito legal mostrando o quanto que o nosso perfil mais ruminante, né, o nosso perfil mais ruminativo, ou seja, aqueles indivíduos que têm mais uma característica de ruminação, que dormem ou antes de dormir pensam nos problemas que foram construídos, né, e que foram vivenciados durante o dia, e aí não conseguem dormir justamente porque estão nesse pensamento de ruminação. Ou recebe uma mensagem assim, né, antes de dormir. Exatamente. Precisamos conversar. Diga, mas só amanhã. Como vai ser a noite de sono dessa pessoa? Não vai ser, né? Então, se a gente compare, esse estudo mostrou de forma muito interessante, analisando o perdão, inclusive, né? Então, esse estudo, ele direciona muito o desfecho como perdão, mas nessa atmosfera do perdoar-se e do perdoar o outro, né? E o quanto que isso é importante nos relacionamentos, se eu tenho uma tendência mais à ruminação, né, deitar na cama e ficar pensando naquilo que eu vivenciei durante o dia, naquela angústia que eu experimentei, ou naquela preocupação que eu tenho por conta de vamos conversar. Quem não ouviu esse vamos conversar? Quem nunca, né? E se você tem mais uma atitude compassiva, né, de me colocar no lugar do outro, de entender as demandas do outro, de sim, de certa forma, poder perceber o quanto necessário naquele momento ou carente ou alguma outra questão que está presente ali que ficou nas entrelinhas, né, não ficou claro, não ficou, né, naquilo que você colocou como sendo fundamental na conversa, né, na clarificação das questões que são vivenciadas todos os dias por nós que convivemos e que nos relacionamos, pode gerar um comportamento muito mais compassivo, muito mais tranquilo, de não levar o problema para a cama, para fazer com que a gente tenha insônia inicial, tenha dificuldade para dormir, dificuldade para se manter dormindo, né? Porque muitas vezes a insônia não é inicial, é a insônia que eu acordo no meio da noite me lembrando daquele problema que aconteceu na manhã do dia anterior, né? E o que eu vou resolver durante a noite? Nada, né? Porque a gente não vai resolver nada durante a noite. Então é muito interessante esse perfil também, né? E eu vejo isso nos casais de sucesso, né? Nos casais de sucesso, né? Vejo, você está 30 anos junto. Nossa. 20? Caramba, mas assim, é um sucesso, é muito legal, assim, um parêntese, né? Cada vez mais eu vejo pessoas muito legais, né? Bem-sucedidas na sua profissão, felizes, escolhendo estar juntos, né? Então, dizem assim, o casamento é uma instituição falida. Cada vez mais eu vejo que não é, porque se eu dependesse, né, um do outro, aí talvez, né, por questões financeiras eu estou junto
mas cada vez mais eu vejo pessoas muito de sucesso mesmo estando juntos. Então eu acredito muito no que é o casamento agora, pessoas que decidem ficar juntos, né? Então casamentos de sucesso, eu sempre escutei, né, de pessoas que eu admirava, a gente não leva o problema para cama, nunca durma brigado. Então várias pessoas que eu admiro e que têm longos relacionamentos dizem, nunca durma brigado, né? E eu, na minha imaturidade, não queria resolver o problema. Amanhã eu falo, né? Isso por falta de imaturidade, isso muito por imaturidade, né? E aí quando eu comecei a resolver esse problema, nossa, né, é muito melhor, porque às vezes eu brigava com a minha esposa, assim, discutia, e eu não quero resolver isso agora. E aí eu sonhava com essa discussão, né? Imagina como é que acorda a pessoa, já do mesmo forma que dormiu, acordou, entendeu? E eu queria ouvir de você, existe mesmo como é que funciona exatamente, né? Sei lá, eu tive uma discussão e não resolvi, isso tá morando na minha cabeça, como que isso impacta no outro dia? Eu vou ser uma pessoa melhor? Realmente, Ítalo, não tem nada a ver? Como é que isso é na prática, assim, em termos fisiológicos, em termos de sono, Gleice? Isso é muito interessante, né? Porque no transtorno de pesadelos, que é quando o indivíduo chega, né, na clínica e fala, poxa, eu não aguento mais, eu tenho pesadelos todos os dias, pesadelos sequenciais, todo dia eu sonho com conteúdos pesados, conteúdos não adequados, conteúdos que eu não gosto de sonhar. E aí o transtorno de pesadelo tem uma prática terapêutica que é bastante interessante. Existem várias formas de habilidades, né, de a gente desenvolver para que esse indivíduo melhore o sono e melhore a qualidade do sono, até mesmo do ponto de vista medicamentoso. Mas a gente sempre vai deixar a terapia medicamentosa por último. E aí, nesse caso, uma coisa que é bem legal é, por exemplo, você antes de dormir, ao invés de discutir, ao invés de se preocupar e sim focar na resolução daquele problema que surgiu durante, né, antes do meu sono, então o meu pré-sono, então é uma habilidade de pré-sono que todos nós precisamos desenvolver, é justamente no transtorno de pesadelo, por exemplo, é olhar para imagens que me geram sensações boas, né? Então imagens de ambientes que eu gosto, ou de lugares que eu gostaria de visitar, ou de lugares, né, e países que eu falo, poxa, essa vai ser minha próxima viagem. Então, fotos, ilustrações e pensamentos de conteúdos positivos. Porque o contrário também é verdadeiro. Se eu durmo pensando naquele problema, pensando naquela angústia, ruminando aquilo, eu vou ter muito mais chance de sonhar com aquilo, ter conteúdos negativos de sonhos, né, que seriam os pesadelos, e aí isso vai impactar negativamente. Por quê? Porque os pesadelos sequenciais podem sim nos despertar durante a noite, né? Quem aí não acordou com a sensação de falta de ar porque estava sonhando, né, com afogamento, por exemplo? Então, vira e mexe, eu ouço essas questões relacionadas sim ao que eu estava pensando pré-sono. E quando você vai investigar a vida dessa pessoa, ela tem um hábito de, sei lá, de assistir filmes de terror ou de ficar... Como que isso muito comum. Realmente bate, assim? Muito comum. É o conteúdo que ela vivencia, geralmente isso é continuado no sono? Exatamente. Então, muita gente tem essa conexão direta no pré-sono com a continuidade no sono. Então, por isso que as brigas, as discussões não podem ser feitas no pré-sono, e se isso acontecer, antes de dormir, resolvam. Abrace, beije e aí durma. Não dá pra levar Tem a isso... conversa difícil, né? A qualidade dos nossos relacionamentos é baseada nas conversas difíceis que a gente tem. Exatamente. Na coragem, né? A gente precisa ter coragem para ter conversas difíceis. Isso é fundamental. Esses dias, vendo um vídeo com o Prem Baba, ele dizia que se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade. Ou seja... Eu falo para os meus alunos, eu ajudo elas a encontrarem um namorado, um homem de alto valor à altura delas. Né? Isso aqui foi só o treino. Isso é o mais fácil, mas é tão complexo, então, nesse mundo, como encontrar um homem interessante? Isso aqui é só o treino. A universidade, né? O jogo é o casamento. Espera até se relacionar. Né? Aí a universidade assina embaixo nessa frase. Eu acho que a gente precisa ter oportunidade de se trabalhar, né? De trabalhar os nossos aspectos através do outro. Isso é maravilhoso, né? O quanto a gente se enriquece, o quanto a gente melhora. Eu falo isso lá em casa direto. Eu indiscutivelmente sou muito melhor hoje por conta do meu relacionamento com a Michelle, do meu relacionamento com as pessoas de uma forma geral, mas principalmente com as pessoas que a gente está dentro de casa, né? Porque eu acho que é onde a gente mais se identifica, mais se relaciona, mais identifica o problema, mais se vê no outro. Então, indiscutivelmente... Entende a individualidade, né? Exato. É muito legal se relacionar, porque isso a pessoa, né, nosso parceiro, nossa parceira, ela vai obrigar a gente a olhar nossas feridas, né? As nossas sombras, né?
Jung falava muito de luz e sombra, nossas sombras, né? Sim. Por que isso me irrita tanto? Então, é sobre mim, né? Então, é uma universidade, é um autoconhecimento e ao mesmo tempo tem empatia, né? Meu filho gosta de leite assim, a outra gosta de leite de chocolate. A gente começa a ver que cada um é único, assim como tem as suas particularidades, né, no sono, na alimentação, no temperamento, e a gente só vai ver isso quando tem relações mais profundas e menos superficiais. Que fulano gosta disso, ele prefere que eu fale com ela assim, com ele assado. É muito interessante relacionamento. Né? E é muito interessante também porque muita gente precisa, inclusive, desenvolver habilidades sociais para os relacionamentos, né? O quanto que a gente, e aí olhando para mim mesmo, assim, o quanto que eu precisei ajustar algumas questões que, sem dúvida nenhuma, me ajudaram a manter relacionamentos melhores, não só, né, dentro de casa, mas também fora, no meu trabalho. O quanto que a conexão social e o exemplo do outro me gera questionamentos, me gera exemplos, né, do contemplar o quanto eu posso me melhorar naquilo, né, visando o benefício integral, né, o benefício de todos nós, né, o benefício de quem está ali nessa relação. Então é muito, muito, muito legal tudo isso. É a universidade, não adianta. É uma universidade, fato. Não adianta. Então, assim, relacionamento é indiscutivelmente um dos pilares de saúde, né? Uma habilidade que a gente precisa desenvolver por diversos motivos interligados, né? Com relação a tudo que um relacionamento pode gerar na saúde. E aí eu vou trazer meio que um bate-bola aqui para a gente desenvolver cada ponto. São 7 pontos que eu achei bem interessantes e que eu queria discutir contigo. Por quê? Porque existe realmente importância, né, para que os relacionamentos sejam habilidades desenvolvidas para a gente adequar e ajustar hábitos em saúde. E o primeiro deles é com relação ao suporte emocional. O quanto que os relacionamentos saudáveis fornecem suporte emocional para que a gente expresse melhor nossos sentimentos, para que a gente seja mais ouvido, seja compreendido, o quanto que a gente treina. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, na concepção que eu tenho, a gente percebe que esse suporte emocional, inclusive, nos ajuda a aliviar o estresse, as questões de ansiedade, as preocupações. Então, estar nesse campo de suporte em que o outro nos oferece, né, e estarmos juntos favorece muito, pode melhorar o estado de saúde, o estado emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, de como o relacionamento pode ser essa coisa do suporte emocional. Relacionamento, um bom relacionamento tem que ter suporte emocional, né? Se eu pego pesquisas aí de mais de 20 mil mulheres entrevistadas por mim, né? Eu pesquisei. O que elas mais desejam é poder ter segurança que está num relacionamento legal. E segurança é alguém que vai estar lá, talvez não concorde em tudo, mas saber que eu posso confiar naquele cara, que eu tenho um lugar para eu deitar meu ombro, né? Que eu tenho se eu cair, alguém me segura. E bons relacionamentos, quando eu vejo na prática, bons relacionamentos são sim, porque a vida ela é cíclica. Tem semanas que eu sou o maior crossfiteiro da Terra, mas tem semanas que eu sou o maior glutão, né? Só quero comer cheesecake de frutas vermelhas e tomar café. E tendo um parceiro legal, ele vai me puxar para cima, né? Então, quando eu tô mais para baixo, vai lá a Flávia, nossa, não, levanta, isso acontece, vamos malhar. E às vezes ela tá com roupa de academia e caramba, a gente tá com um bebê de 2 meses e ela tá com roupa de academia. Não, deixa eu malhar também. E eu sei que eu sou uma pessoa melhor quando eu malho. Reza a lenda que ouvir eu tô com você, por vezes é mais gostoso do que um eu te amo. Tamo junto, né? Tamo junto. É mais poderoso, né? É mais poderoso. Eu me lembro, talvez em 2016, né? A gente estava um casal jovem e tal, e construindo a nossa vida, e eu tinha que fazer um investimento, né? Era um investimento bem significativo. E aí eu estava num evento em São Paulo, eu me lembro de ligar para Flávia e ela falar assim, e eu falar para ela, olha, vai ter uma oportunidade assim, é uma mentoria, eu quero entrar. E aí o investimento era bem alto, era bem considerável.
E ela tava dando banho no nosso filho de 1 mês, né, de meses, que era o Bento, e ela, daqui a 5 minutos eu te ligo. E eu, meu Deus, dá 1 hora, mas não dá 5 minutos. Aí ela liga, e eu explico pra ela, né, olha, isso aqui vai ser assim, eu vendo o projeto pra ela, e ela fala assim, você acredita que isso vai ser bom? Acredito. Eu confio em você. E naquela hora eu falei, por que ela falou isso? Por que ela falou isso? Mas de alguma forma, Gleison, esse saber que ela tá comigo, saber que, né, veja, em 2015, 16, alguém falar que é um especialista em relacionamentos e vai ajudar mulheres a conquistar, parecia insanidade. Hoje pode até parecer um pouco normal para algumas pessoas, ou até coisa de outro mundo. Mas lá em 2015, 16 era, nossa, esse cara pirou, tá maluco. Mas ela falou, eu acredito em você. E aí hoje é uma realidade, são, né, 2 milhões de inscritos no YouTube, 20 mil alunas, em mais de 40 países, milhares de casais formados por mim. Mas talvez se ela falar assim, cara, isso é maluquice. E várias vezes eu pergunto pra ela, você não achou que eu era meio maluco quando eu falei que eu ia, né, sair de fazer, pra largar tudo, vender minha empresa, largar tudo pra ajudar as mulheres a conquistarem um relacionamento? Ela falou assim, nunca achei que era maluquice. Muito legal. Uau, cara. Então, tá com o parceiro certo faz completamente. Então, essa união, né, esse companheirismo, essa segurança que o outro dá, tipo, vai lá, se der errado, eu tô aqui com você, tipo, né? A gente vai comer farofa, mas assim, tamo junto nessa parada, entendeu? Então, saber que a gente tem uma pessoa que tá lá, né? Aquela mulher que tá apoiando o cara, ou aquele homem que tá apoiando aquela mulher, é total diferente. E eu queria roubar um pouquinho do tempo do seu podcast para saber se você já passou por uma experiência assim, porque eu gosto muito de ouvir casais assim, que eu admiro, casais de sucesso. Você já passou por uma situação onde ter o apoio, né, da Michelle foi assim essencial para você? Eu queria que você consegue lembrar dessa situação? Várias, cara, assim, é muito legal isso, porque a gente, né, são muitos anos juntos, né, e juntos mesmo, né, assim, aquela coisa de partilhar o dia a dia, né, com muita tranquilidade e algumas brigas boas, e muito crescimento, né, eu falo que, como eu falei inicialmente, eu cresci muito durante esse meu dia a dia compartilhado com ela, e ela também, sem dúvida nenhuma, avançou muito com relação a isso muito maior que a nossa relação, né? E o quanto de frutos que isso gerou. E eu experimentei algumas situações bem importantes. A última, que foi muito significativa para mim, foi quando eu decidi, por exemplo, atender, né, e aí estar na clínica não atendendo mais convênios. Porque foi uma decisão, bom, eu atendia convênios por 15 anos, certo. E aí em um determinado momento eu falei, olha, eu não quero mais atender convênios porque minha consulta dura 1 hora, né, e aí, poxa, o convênio realmente não paga o valor que eu entendo que seja razoável para esse período todo que eu estou ali na dedicação, né, me empenhando para que eu construa resultados junto com o outro ali naquela... O retorno versus entrega, né? Exatamente. Aí eu conversei, né, eu já vinha pensando nisso e vinha conversando com a Michelle progressivamente, ela ainda atendia convênio nesse momento. Eu falei, amor, eu preciso que você me sustente se alguma coisa der errado. E ela falou, vai, porque eu tô aqui. Caramba. Então isso, assim, é aquilo, né? Aquele momento foi mais significativo para mim ouvir, estou aqui, pode ir porque qualquer coisa eu te seguro, do que eu te amo, né? Assim, pois é. Tô cansado de saber que ela me ama, ela me fala que é pra sempre, graças a Deus, mas o quanto foi significativo. Mas na verdade, amor é verbo, né? Então ela disse eu te amo. Exatamente. Ela disse eu te amo. Perfeito, né? Perfeito. E o quanto que aí o segundo fator que a gente estava trabalhando, né, que eu vou tentar finalizar os 7, é da resiliência, né? O quanto que o outro consegue, demonstra resiliência naquele processo que a gente vai enfrentar juntos, e o quanto eu estou junto contigo para enfrentar isso, né? Enfrentar esse desafio. Então, o quanto que os relacionamentos, né, essa coisa dos momentos mais difíceis, a gente ter o apoio emocional, ter o apoio da presença, né? Às vezes é só a presença, às vezes a gente não precisa do dinheiro, não precisa de mais nada, é só de estar ali do lado, saber que se der ruim eu tenho para quem correr e abraçar e chorar e compartilhar aquela angústia, né? Então, o quanto que isso é importante pra gente. Tá tudo conectado, né? Esse tamo junto com a resiliência, porque assim, pode dar errado, né? Pode. E a última coisa que a gente quer ouvir aí, eu te avisei, eu acho que isso gera uma ferida, assim, né?
Eu te avisei. É muito legal assim, cara, isso podia acontecer, a gente sabia disso. É muito legal quando usa a gente sabia disso. Então isso é até uma dica para os casais. Fale como se fosse nós, ao invés de você. Eu te falei, né? Isso gera é como se tivesse uma posição de juíza da situação, né? Eu tava vendo de camarote que o circo ia pegar fogo. Muito legal falar no nós. E olha só, ontem, lendo um artigo sobre solidão, as pessoas que sofrem mais de solidão usam mais o verbo em toda essa coisa do eu. Traz muito eu. Eu vou fazer isso, eu preciso daquilo, eu acho que você precisa fazer isso. Né? Então não é muito nós. Então usar o nós diminui e foi menos visto, né? Aplicar mais o nós é muito menos visto nas pessoas que vivem uma vida de contatos, de conexões. Que vai criando uma unidade, né, quando a gente fala nós, né? É impressionante. Não tem uma separação. Fortalece, né? Fortalece. É impressionante o quanto que isso, de certa forma, também alimenta as nossas conexões sociais, né? Que é um terceiro ponto. Então, ter conexão social por conta de nós sermos seres extremamente, naturalmente sociáveis, né? Naturalmente relacionais, e o quanto que as conexões significativas com outras pessoas nos oferecem muito, né? Daquilo que a gente precisa com relação ao pertencimento, com relação isso que eu ia falar agora, nós identidade. cria uma identidade, nós, né? Lá, a nossa psicóloga infantil, ela ensinou a gente controlar alguns ataques de explosão da minha filha. Eu falei que ela é mais explosiva, né? Ela é colérica. Então, às vezes, ela vai lá e grita assim, e a psicóloga, a Dani, ela é incrível. Ela falou assim, Ítalo, chega assim pra ela, né? Abaixa e fala, nós aqui em casa não gritamos. Então, o que eu tô criando? Uma identidade na nossa família, a gente não fala dessa forma. E ela vai entendendo. Quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Porque nós não gritamos, nós não batemos, Então ela vai... Eu pertenço a algo, né? Eu pertenço a algo. Muito legal, né? Quanto a gente precisa de ajuda, pois né? Às vezes não enxergar aquilo que às vezes é óbvio para o profissional que conhece, né? Para aquele que está de fora percebendo aquele cenário. Eu tenho essa premissa, assim, eu não pergunto, eu procuro quem, assim, quem é que pode me ajudar? Então eu tô com um problema de ronco, quem é o melhor? Vai falar com o Gleison. Eu preciso de ajuda com as crianças, né? O bebezinho de 2 meses, ele tira de letra, mas eu nunca fui pai de um menino de 7 anos. Tendo um bebê de 2 meses e tendo uma menina. Então, a gente busca sempre... a premissa é, se tem algo que eu não estou tendo resultado, tem alguma coisa que eu não sei. Quem que eu procuro? Então, eu preciso entender mais porque meu filho não consigo controlar uma crise. Aí eu procuro alguém para me ajudar. E aí eu acabei chegando aqui, né? Muito bom, muito bom. Tudo conectado. Muito legal, né? O quanto que a gente precisa ser humilde e ao mesmo tempo generoso, né? Porque eu acho que a humildade faz com que a gente entenda que a gente não domina tudo, né? E isso é muito base das relações, né? O fato de que, da forma como eu me coloco, né? Da forma como eu me expresso, da forma como eu me coloco. Né? Eu acho que isso tudo tem muito a ver com tudo que os relacionamentos podem gerar. O quarto ponto que eu queria trazer para a discussão é do quanto que os relacionamentos fornecem estímulos cognitivos, né? O quanto que os nossos relacionamentos nos fornecem estímulos para a nossa mente, para o nosso raciocínio, para as nossas novas concepções. Aqui, esse papo, por exemplo, né? Está sendo extremamente gratificante e eu estou aprendendo contigo o quanto que essa relação, né? Essa relação de amizade e de confiança e de interesse promove cognição e, de certa forma, reduz até mesmo o declínio cognitivo em todas as idades, né? A gente está falando principalmente quando a gente se preocupa mais com isso, né? Depois de 65, 70 anos, em que a gente percebe mesmo um declínio cognitivo. E aí, fazendo uma interface com a pandemia que a gente experimentou, né, há pouco tempo atrás, o quanto que o isolamento social promovido pela Covid-19 gerou, sim, aceleração, né, de todos os fenômenos neurodegenerativos dessas pessoas que sobreviveram e viveram em situações de isolamento. Quanto o isolamento social impacta? Sim, né? eu posso, né, eu sempre trago os meus exemplos que são mais legais, assim, que eu consigo mais tocar. Meu filho, ele adquiriu bruxismo, então ele tem um dentinho gasto. Foi nessa época. A minha filha, ela demorou um pouquinho mais para falar.
Então, todo mundo sofreu, de alguma forma, um dano, né, por esse isolamento. E, de novo, né, a gente volta nessa vertical de relacionamento. Como é importante relacionamentos pra gente, né? Quanto que é necessário. Porque relacionamento também, no quinto pilar, é autocuidado. Então isso é muito interessante, né? O quanto que nos relacionarmos, né, estar em contato com o outro, acaba de certa forma, inclusive, estimulando as nossas escolhas de autocuidado. Né? Aquilo que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quando a Michelle tá um pouco mais preguiçosa, eu estava contando isso mais cedo pro Ítalo, ela tá numa fase um pouco mais preguiçosa. Ela não é preguiçosa, mas assim, mas que fique bastante claro. Isso é importante, isso é comunicação, tá vendo? Isso é legal, sabia? Isso é uma comunicação de casais de sucesso. Não é, geralmente, quando a gente está no modo extremo, você é assim, né? A gente usa sempre os extremos. Você sempre se atrasa, você nunca me dá atenção. Ultimamente, eu sinto que você não tem me dado atenção. Você usou uma comunicação muito assertiva, assim. Isso pode gerar uma tempestade numa relação. Sim. Né? Mas continua aí. Com a forma como a gente fala, né? Essa coisa que eu falo muito lá em casa também. Né? Eu acho que tudo é a forma como a gente trata, né? Como a gente trata. E aí eu venho um estímulo grande com ela, né? Vamos voltar para atividade diária, porque eu tenho feito atividade física diariamente, né? Desde 1º de janeiro desse ano eu decidi... Reza a lenda que você não perdeu um dia esse ano, Não perdi nenhum dia esse ano, eu treinei todos os dias. E aí isso foi sensacional, porque realmente me joga num movimento de muito maior performance do que eu já vivenciei, né? Então, isso sem depender de cafeína, apesar de amar café, né? Eu tomo um café por dia, geralmente com o primeiro paciente que eu atendo à tarde, mas é muito essa coisa de que o quanto isso me promoveu benfeitorias, né, e benefícios, e o quanto eu quero que isso beneficie ela também, e todo mundo lá em casa. Então, esse final de semana a gente estava discutindo exatamente isso. Quem faz mais atividade física durante a semana? E como é que é? Isso virou um princípio dentro da sua família? Virou um princípio. Todo mundo vive esse valor de se exercitar? Isso, na verdade, é um valor muito significativo pra gente, porque assim como conexão social, né, assim como os relacionamentos, a gente entende que isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E sempre foi assim? Não, isso que é interessante, porque eu sempre fiz atividade física, mas da forma como eu faço hoje, nunca. Então, assim, eu nunca fiz todos os dias. Até porque eu tinha, pra mim, uma questão que eu não poderia fazer todo dia, sabe? Eu tinha uma crença de que fazer atividade física todo dia era malefício pra mim. Errado, né? Como assim, né? E aí depois eu tenho um pouco disso. Como é que você venceu essa crença? Porque, na verdade, o que a gente precisa entender não dá para fazer exercícios de de alta intensidade todos os dias. Porque realmente isso pode se aproximar de um overtraining. E o overtraining realmente pode piorar, às vezes, as funções imunológicas, podem, inclusive, piorar questões de ansiedade, depressão, ou seja, o que é exagerado é sempre não adequado. Vira veneno. É quase sempre isso, né? Então, entender que tem dias que eu só pedalo, mas tem dias que eu corro, tem dias que eu treino 2 vezes. Ontem a gente treinou 2 vezes, porque as crianças estão de férias, e aí de manhã eu treinei, mas tinha esquecido que tinha o tênis do Arthur à noite. E aí você foi. E aí, bom, jogamos tênis à noite, 2h30. Caramba. E aí, bom, isso que eu acho que é interessante, né? É encontrar o equilíbrio. E sem dúvida nenhuma, os pilares de relações sociais, né, de relacionamentos e conexões sociais, o quanto a gente, né, quando a gente está direcionado para isso, está focado em desenvolver habilidades sociais para construir relações mais positivas e menos conflituosas, melhor é, né? E deixa eu te perguntar mais algumas coisinhas aqui. Isso aqui eu tô roubando... Gente, eu tô roubando o tempo do Super Sonocast, mas eu acho que vai valer a pena. Se valeu a pena, você dá um like aí, comenta aqui, Ítalo, valeu a pena, tá? Na prática, né, depois que você incorporou isso como estilo de vida, né, você e a Michelle, vocês lideraram esse movimento dentro da família de vocês, né? Você tem duas crianças, vou chamar de crianças, né? Que não são tão crianças assim. Na prática, o que influenciou na vida deles? O que influenciou na vida deles? E como isso impactou dentro do seu núcleo familiar? Isso foi base na construção da rotina. Eu acho que rotina é liberdade. Rotina é liberdade. Rotina liberta, né? Então, as pessoas acham, não, se eu estiver amarrado à rotina, eu vou ter menor condição de fazer determinadas coisas que eu quero. Não, muito pelo contrário, rotina é a chave.
E aí, isso eu devo muito a Michele, porque a Michele também é uma pessoa de hábitos, né, de comportamentos e de rotina. Então, isso fortalece muito. Olha Né? o poder do casal, certo, né? É o quanto que a gente se equilibra, Sim. né? Então, o fato de Gleison ser de rotina e Michele ser de rotina, eu acho que isso facilita muito. E o que mais influenciou a nossa regularidade na prática da atividade física, né, em adotar o exercício físico praticamente diário, né, porque acaba todo mundo fazendo, o Arthur também faz atividade física quase diária, e aí a gente fica meio que brincando na competição. Mas eu acho que o que a gente mais ganhou foi, primeiro, uma interação maior, porque algumas atividades fazemos juntos, então isso foi muito legal. Momentos de maior conexão, né? Então a gente conversa mais, a gente discute mais sobre aquilo, a gente, né, às vezes vai correr junto. Então, eu acho que isso influenciou muito positivamente. Ou seja, isso criou aquilo que eu costumo falar, e já falei aqui em algumas outras conversas no Super Sono Cast, o quanto que um pilar de saúde, uma habilidade que eu desenvolvo, ela carrega outra, e carrega outra, e carrega outra. Então, quando eu durmo melhor, eu acabo me sentindo melhor para atividade física, e quando eu faço atividade física, eu acabo tendo mais horários regulares de despertar e de dormir, e isso vai me gerar melhor performance, isso vai fazer com que eu me alimente melhor, porque se eu durmo mal e se eu durmo pouco, eu vou ter mais busca por alimentos calóricos e mais gordurosos, ou seja, carrega tudo, sabe? Tá tudo de mão dada. É hábito de rotina que gera uma vida de qualidade muito melhor. Verdade. Isso é sensacional. Incrível. Façam, porque é o que eu sugiro muito e o que eu falo muito nas redes sociais, né? Eu acho que rotina é libertador. Eu espero sair desse podcast aqui, Gleison, incorporando. Se eu incorporar só esse hábito, você é pra dentro da minha família, pra mim já tá ganho. Porque é isso que você falou. Se eu começo a me exercitar, eu vou ser mais feliz, né? Por óbvio. Né? Depois eu vou querer comer. Eu não vou querer comer um McDonald's, eu vou querer tomar um suco, uma água de coco. E aí eu vou interagir, eu vou estar mais feliz para interagir. Eu vou estar talvez mais cansado e vou querer dormir na hora certa, porque talvez eu queira repetir esse hábito amanhã. Eu vou dar respostas melhores, né, na minha interação social, vou ser um melhor pai. É incrível, assim, cuidar. É autocuidado e isso automaticamente está linkado com autoeficácia. Ou seja, o quanto eu realmente sou eficaz e me demonstro eficácia, pertenço àquilo, exemplifico aquilo, porque eu acho que isso também é um outro fator importante demais em casa, né? Eu acho que façam o que eu falo, mas principalmente façam aquilo que eu faço, né? Então, o que eu olho para as crianças hoje e vejo muito, e aí, por exemplo, no beach tênis, os meus professores ficam brincando comigo. Eles falam, Gleison, é impressionante como o Arthur se parece com você. Eu falei, ai meu Deus do céu, nem precisava tanto. Mas por quê? Porque os hábitos são copiados, né? Não tem jeito, mas a gente contempla e pega o exemplo daquilo que a gente vivencia e admira para que a gente aplique no dia a dia. Então, uma coisa que eu falo muito com os pacientes, eu atendo muitas crianças no consultório também, né? E eu falo muito, crie o hábito da atividade física no seu filho. Porque se ele tem asma, e é o que acontece muito lá no consultório, né, por conta da pneumologia, que eu também atendo, é de que se ele for um praticante de atividade física regular, ele vai ter menos doenças alérgicas, ele vai ter menos rinite, menos asma, menos condições que vão impactar na qualidade de vida dele. Vai dormir melhor. Então, indiscutivelmente, né, a gente precisa ter hábitos saudáveis. Maravilha. E qual é a forma de fazer isso de forma mais eficaz? Exemplificando. Como é que eu vou falar para o meu filho para ele fazer 5 horas de atividade física por semana se eu não faço nada? É muito mais difícil. Agora, se eu faço, vamos lá, eu estou fazendo, ele está vendo que